Meus amigos, nesta noite, a porção da palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção está aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos no capítulo 1, versículo de número 3, Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Abra comigo estas palavras de Paulo pelo Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o nosso título nesta noite é a experiência e o poder de uma conversão a Cristo. Este texto da palavra de Deus, esse 6º capítulo de Efésios, ele revela, ou melhor, 1º de Efésios, ele revela alguns dos mais significantes benefícios da conversão. O resultado, se você preferir, da regeneração, da obra de Deus na vida, na alma de uma pessoa. E o nosso desejo é colocar a lente sobre estes benefícios nesta noite, esta grande experiência que é a conversão ao Senhor Jesus Cristo. É certamente a maior de todas as experiências que uma pessoa pode passar nesta vida, é claro. E a conversão na Bíblia, ela é definida como uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas é claro, esta obra envolve da nossa parte o reconhecimento da verdade de Deus a respeito do nosso estado espiritual, da nossa necessidade, o arrependimento para com Deus e uma fé inteira, uma entrega completa ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, isto é, seus méritos para a redenção. A conversão é definida desta maneira, é claro. É uma obra de Deus que nos reconcilia com Ele, consigo mesmo. A conversão, então, não é um mero consentir, aceitar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é a palavra de Deus. A conversão, se eu posso colocar nesses termos, é um acontecimento na alma, é uma obra de Deus na alma. Algo acontece, algo muda e deixa de ser, e algo novo se torna. Isso é conversão. E esse texto de Efésios, ele está permeado de termos, de palavras que mostram evidências de que esta obra de conversão aconteceu na vida de uma pessoa. E esse texto, na verdade, ele pode alcançar nesta noite 2 propósitos. Se você é uma pessoa que já buscou a Deus em verdadeiro arrependimento, uma entrega verdadeira e experimentou o poder de Deus em tua vida, então este texto servirá para firmar a tua certeza pessoal de salvação, de que Deus já operou em tua vida, porque Ele traz evidências da conversão. Se você é alguém que ainda não fez isso, que não encarou a tua necessidade de reconciliação com Deus antes de partir e não o buscou, esse texto ele serve para provar que a conversão não é meramente acreditar na Bíblia, é algo que acontece e que traz um resultado muito grande, frutos, sinais e evidências. Há uma mudança, há uma transformação, há algo novo adicionado que não existia ali. Assim, este texto deve cumprir esses 2 propósitos, se nós atentarmos com seriedade para ele. Bem, veja esse versículo de número 2, nós começamos aqui. A vós, diz o apóstolo Paulo, aquelas pessoas que creram, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, o que ele está dizendo aqui? Ele está apontando o primeiro benefício de uma verdadeira conversão. A vós, graça. Graça é clemência. Graça é absolvição. Perdão é uma demonstração de compaixão, uma demonstração de bondade. Isto é graça. E aqui na palavra de Deus significa exatamente isso. Graça é a absolvição dos meus crimes espirituais. É o perdão de Deus. Isso é algo dado por Deus, pela pura bondade de Deus. É por isso que é chamado aqui de graça e não de méritos. Graça é salvação que é recebida gratuitamente de Deus. Bem, deixe-me qualificar isso. Ela é oferecida, melhor dizendo, gratuitamente por Deus ao pecador. Bom, estou confundindo vocês aqui. Deixa eu voltar ao ponto inicial. Ela é não merecida da minha parte, por isso é gratuita. Mas ela não é oferecida gratuitamente. Houve um preço a ser pago.
E este preço foi pago por Deus ao enviar o seu Filho a este mundo. Toda a sua vida, toda a sua obra, todo o seu sofrimento, ela é oferecida com um preço, o custo da salvação foi pago por Cristo, mas da nossa parte é recebida gratuitamente, isto é, sem méritos pessoais para adquiri-la, já foi paga. E isso significa graça. Graça é a dádiva de Deus na conversão. Graça é uma pessoa receber aquilo que não merece e que não poderia alcançar. Deus dá graça, perdão, salvação a um pecador. E graça também é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos por justiça, de acordo com a lei, punição e condenação e inferno. Assim, isto é graça. Isto vem a nós de uma maneira gratuita. Bem, a palavra aqui, graça, comunica esta verdade. E mesmo depois da conversão, esta graça, esta bondade, esta misericórdia, essa compaixão de Deus, ela permanece sobre uma pessoa. Assim, uma evidência da conversão, e é uma prova, isto é, um fruto da conversão, que a graça de Deus continua a ser derramada em minha vida. Lá em Efésios, ou melhor, Tito, capítulo 2, versículo 11, palavras tão bem conhecidas. Paulo diz a Tito que a graça de Deus foi revelada ao homem, a todos os homens de todas as nações, ensinando-nos algo, que negando a impiedade, vivamos uma vida agradável a Deus, esperando a revelação de Cristo. Assim, graça é um fruto da conversão. Antes da conversão, nós não temos isso, nós temos condenação pairando sobre as nossas cabeças por conta de nossos muitos pecados. É a graça de Deus que nos atrai a Ele, que nos salva e então que permanece nos ensinando uma nova vida. Ele nos transforma. E este é o primeiro termo, a primeira evidência, fruto da conversão. É maravilhoso, queridos amigos. Mas deixe-me correr, aqui está este segundo elemento, o fruto, a voz, graça e paz da parte de Deus. Bem, essa é a segunda descoberta da conversão, paz. Esta paz aqui não se refere à tranquilidade. Quando o barulho cessa e tudo está calmo, você vai para o interior e os passarinhos estão voando e você sente aquela paz, aquela tranquilidade. Não é este tipo de paz. Paz aqui tem a ideia de reconciliação, de unir aquilo que estava separado. Em outras palavras, unir a verdade, a lei de Deus, a justiça de Deus, e o pecador. Agora, se eu sou um pecador e a justiça, a verdade de Deus requer a condenação, então o resultado seria a minha condenação. Mas por causa da graça, misericórdia de Deus, eu sou agora reconciliado com Deus, e a guerra que eu praticava e vivia, uma guerra de pecados contra o meu Criador, ela é cessada. Deus já não é mais o meu inimigo, e o resultado disto é paz. Paulo diz aos Romanos, lá em Romanos capítulo 5, que quando nós somos reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos paz, reconciliação com Deus. Já não mais inimigos, já não mais pessoas alienadas de Deus, destinados à condenação eterna. E porque nós temos reconciliação com Deus, paz, então nós temos agora a paz de Deus em nossos corações. Não mais temor da condenação, não mais temor de que o oficial de justiça, consciência, irá nos acusar o tempo todo, nos dizer que o julgamento está chegando e eu não irei fugir. Paz com Deus, não mais temor da condenação. Isso é um benefício, é o resultado desta obra, que é a conversão. Assim, queridos amigos, conversão, salvação, tornar-se um cristão, todos estes sinônimos, não é meramente se juntar a um grupo de pessoas que creem em Deus, é uma obra do alto dentro na vida de uma pessoa. Acesso gratuito a Deus, paz, eu não poderia entrar na presença de Deus. Aquele abismo de separação entre eu e Deus, a minha pecaminosidade, a minha rebelião espiritual, é coberto. E assim, antes da conversão, há uma montanha que me separa de Deus, a montanha da culpa do pecado. Deus é santo, meu querido amigo.
Ele é justo, ele permanece em sua lei, ele não se esquece, não torce, não oculta, não diminui a sua lei e seu caráter. A lei representa o caráter de Deus, os 10 mandamentos, ele permanece assim, ele é justo. De maneira que se eu, um pecador rebelde por pensamentos, palavras e ações, eu ouso me achegar a Deus para falar com Ele, adorá-lo, reivindicar alguma coisa, eu simplesmente não seria recebido. Eu seria expelido da presença dEle pela sua santidade, a sua glória me consumiria. Eu não tenho este acesso à presença de Deus, eu não tenho mais. Nós pecamos e no momento em que eu tento retornar àquela comunhão com Deus, como no paraíso, Adão e Eva que ouviam a voz de Deus, no momento em que eu desejo entrar de novo, agora como pecador, eu sou barrado por 2 anjos com 2 espadas flamejantes na entrada deste paraíso. Não há mais acesso a Deus baseado em minha natureza, em meu ser, pelo simples fato de ter sido criado por Deus, ser uma criatura de Deus. Eu não tenho este acesso, mas a paz com Deus pela reconciliação me traz de volta este acesso. E agora eu posso entrar na presença de Deus com a segurança de que não serei banido, mas Ele irá me receber. Eu posso orar e clamar a Deus. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho amado a este mundo. 1 João capítulo 2, 22 diz que Jesus Cristo, eles um termo aqui um pouco técnico, é a propiciação por nossos pecados. Propiciar é nos tornar, ou melhor, tornar Deus propício, não é? Se uma pessoa está irada com outra pessoa por uma razão justa, assim por dizer, e alguém intervém e traz a causa daquela pessoa diante da outra pessoa e paga o preço, então esta pessoa, o ofendido, se torna propenso ou propício ao ofensor, ele está apaziguado. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, é a propiciação por nossos pecados. Deus nos aceita, porque Ele levou sobre si a minha culpa e pagou o meu pecado. Ele é a propiciação. E essa é uma grande descoberta da conversão, não é verdade? Agora eu tenho acesso a Deus, agora eu tenho resposta às minhas orações, agora eu não sou mais um inimigo, mais um filho de Deus, uma filha de Deus, transformado, aceito, bem-vindo à presença de meu Criador, não mais um estrangeiro, mas um cidadão do céu, e o céu agora é o meu lar. Não mais um estrangeiro, um alienado de Deus. Paz. Então esta terceira grande descoberta aqui neste versículo de número 6 agora, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, agradáveis ou aceitos a si mesmo. Conversão é uma mudança de status, então, não é? Eu não era aceito, agora eu sou. Bem, qual é o meu status aqui neste mundo, em São Paulo, no Brasil, no mundo, como pessoa? Qual é o meu status aqui diante dos grandes desta terra, desta nação? Bem, o meu status é apenas de um número na lista de telemarketing deste mundo. Um cliente apenas, para ser explorado e usado, o meu voto, o meu dinheiro, a minha opinião. É isso que eu sou, é isso que nós somos neste mundo. Acaso nós temos acesso aos grandes deste mundo, desta sociedade, e podemos entrar abertamente ali nas câmaras dos líderes e governadores e sentar onde nós queremos? Nós temos acesso às pessoas? É claro que não. Acaso o meu status me garante acesso à presença dos grandes deste mundo? Não necessariamente. Eu preciso de um certo status para ser admitido ali, não é verdade? E é a mesma coisa diante de Deus. Eu gostaria que você entendesse isso. Nós não temos naturalmente acesso ao Criador. Nós não temos naturalmente a bênção, o sorriso de Deus. Nós não podemos angariar para nós mesmos, baseado no que nós somos, acesso à presença e aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque eu sou um pecador por natureza, um transgressor da sua lei, eu estou poluindo o seu mundo com pecados, eu me rebelo contra o nome do Criador, eu desdenho da sua palavra, assim eu não ouso entrar na presença de Deus, porque eu sou um inimigo de Deus. Antes da conversão, então, eu não sou aceitável diante do Senhor, mas com a nova vida, com a conversão, então meu status é transformado. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis, aceitáveis a si no amado. Este amado é Cristo Jesus. Antes da conversão eu sou um rebelde, talvez eu seja um difamador de Cristo, um difamador de Deus. Este Deus isso, e o seu Deus aquilo. E por palavras, por ações, eu desdenho, eu sou um fugitivo, eu fujo da autoridade de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu já roubei a minha vida de Deus para me entregar a coisas que a sua lei proíbe, e a minha consciência me diz coisas que são desagradáveis a Deus. Assim eu sou um fugitivo neste mundo, um fugitivo. E um fugitivo não pode entrar na presença da justiça e a justiça não fazer nada. Bem, esta é a figura aqui, mas por causa de Cristo Jesus, vindo eu a Ele como um pecador, vindo eu a Ele em arrependimento, então eu sou perdoado. Compreenda isso. Eu não posso ir diretamente ao Pai com méritos, ter um acesso, pedir uma bênção, entrar na sua presença tranquilo, seguro e garantido. Deus preparou um mediador que é Jesus, assim de modo a ir a Deus, Ele diz: vá ao meu Filho, porque Ele é a propiciação pelos teus pecados. Por isso eu necessito de Jesus Cristo. Ele alcançou os méritos, Ele cumpriu a lei, Ele é a justiça de Deus. Eu sou injusto, sem méritos, um pecador. Eu não posso ir direto para Ele no sentido de descansar, estar tranquilo na presença dEle, ser recebido no céu por Ele. Eu preciso ir a Cristo que se fez homem, se humilhou desta maneira, tomou sobre si o meu pecado, para que por meio dele eu então tenha acesso à presença de Deus. E este é um benefício da conversão, queridos amigos. Uma grande característica, uma grande descoberta quando nós somos salvos. Agora nós temos um novo status diante de Deus. Não mais inimigos, mas filhos e filhas amados por Deus. E Paulo ele declara isso de uma maneira maravilhada, não é? Ele está maravilhado aqui para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então a quarta descoberta da conversão, essa é uma descoberta tão preciosa. A quarta descoberta é ser limpo. Quão precioso isto é, queridos amigos. Oh, meus amigos, quão impuros nós somos antes da conversão. E a conversão é a remoção das manchas morais resultantes de nossas ofensas contra Deus. Essa é uma profunda descoberta. Está no versículo 7. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Se nós vamos de fato apreciar essa característica da conversão, ser limpo, ser purificado, então é necessário perceber quão terrível é a natureza do pecado. O pecado é um estrago, um estrago. O pecado ele incorre em culpa. Somos culpados diante de Deus. E a culpa é o resultado do pecado em nossa alma. Todo pecado ele deixa uma marca, uma mancha. Esta é a mancha da culpa do pecado em nós. Nós podemos dizer que a culpa do pecado é que polui, a poluição da nossa alma é o resultado do nosso pecado. Fala-se muito hoje em dia novamente, não é, sobre a questão ambiental, e nos Estados Unidos recentemente 3 trilhões de dólares destinados a lutar contra o aquecimento global, a poluição nos mares. Estava lendo um artigo outro dia e foi descoberto que cada um de nós tem flutuando no sangue micropartículas de plástico. A poluição, não é? Você faz algo de errado e o resultado é poluição. Você vai contra Deus, a voz da consciência, a verdade, e o resultado na mente, na memória, na vontade, é a mancha, é a culpa. E nós carregamos esta culpa como uma roupa que foi manchada. Ela vem conosco. E esta culpa ela vai aumentando, ela vai acumulando conforme nós pecamos mais e mais contra a luz da verdade. A luz da verdade é a consciência de que Deus é real, de que Ele nos vê e que Ele possui uma lei. Isso foi colocado dentro de nós. De que outra maneira nós poderíamos ser julgados por Deus, se não houvesse esta consciência da verdade dentro de nós? Nós poderíamos chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia,
eu nunca percebi o que era certo, o que é errado, tudo para mim era uma coisa só. Não, foi escrito em você e em mim e revelado na palavra de Deus. Assim, esta é a culpa do pecado. Ela deixa uma mancha. E no versículo 7, Paulo diz que a conversão, ela traz a remissão, a purificação desta mancha do pecado. E como isso acontece? Obviamente, pelo perdão do pecado, a mancha do pecado, a culpa do pecado é removida. Pense sobre estas coisas. A poluição do ar, a poluição dos rios, não é? E o pecado gera isso. Ele polui o caráter, ele polui a alma. Você desonra a Deus e a consequência é poluição, culpa, uma mancha moral que permanece e nos persegue no mais silencioso dos momentos do dia, sozinhos, sem barulho. Ela retorna como um inspetor, como um oficial de justiça nos acusando. Nós não podemos fugir de Deus, queridos amigos. Nós não podemos fugir de Deus, mas para que fugir dele? Se ele estende a mão de graça e misericórdia com perdão através de Cristo Jesus. A conversão é a cura desta ferida aberta, podre em nossa alma. E o pecado nos torna então abomináveis aos olhos de Deus. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor Jesus Cristo como pecadores culpados, porque ele levou sobre seu corpo naquela cruz a minha culpa e pagou por ela, então, meu querido amigo, a minha montanha de mentiras, todos os meus atos terríveis, horríveis, toda a minha cobiça, toda a minha imoralidade, tudo aquilo que eu fiz em rebelião contra Deus, ele pagou. E porque eu vou a ele como um pecador, então eu recebo um novo caráter, uma mente transformada, regenerada por Deus. Isso é dado por Deus na conversão. Eu recebo então a consciência purificada da culpa, ela não mais me persegue. E esta é uma tremenda, gloriosa característica da conversão. Você percebe que conversão a Cristo não é meramente escolher o cristianismo entre todas as demais religiões, ou este grupo de cristãos acima daquele. Isso não é conversão. Conversão é uma obra de Deus na alma, e ela é dada por Deus, e eu devo pedir e rogar e reconhecer que eu necessito. E se eu não faço isso, eu não recebo, eu permaneço em meus pecados. Conversão é isso, querido amigo, uma tremenda característica, uma tremenda descoberta. Ser limpo da culpa, do terror, do julgamento de Deus. E aqui está em quinto lugar, conversão no versículo 9, 17 e 18, é ser iluminado, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, tirando o véu de cima, descobrindo, iluminando-me, fazendo compreender. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação que está na palavra de Deus. Estas coisas da Bíblia, para mim, antes da conversão, era um negócio complicado, era um negócio estranho, era uma contradição. E eu vejo um Deus mau aqui no Antigo Testamento e um Deus bom aqui no Novo Testamento, e coisas absurdas e estranhas. Isso é folclore, isso é coisa da antiguidade primitiva de pessoas. Eu não entendia nada. E de repente ele me salva pelo conhecimento de Cristo Jesus, abrindo os meus olhos. Este livro ele se torna nada mais, nada menos do que a voz de Deus, a autoridade de Deus, o cetro do governo de Cristo, o livro que revela o conhecimento de Deus, iluminado. Eu compreendo porque Jesus Cristo precisou morrer. Já não é mais um pobre coitado que foi preso e crucificado, executado na juventude. Não, ele é o Senhor da glória que entregou-se voluntariamente para morrer. Eu passo a compreender coisas que eu desdenhava, porque eu era ignorante destas coisas. E a conversão traz esta transformação tão grande. Versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Conversão. Isso acontece na conversão. A conversão nos ilumina. A conversão abre o nosso entendimento. Antes da conversão,
Eu tenho a mente fechada. Eu tenho um número de conceitos previamente formados. Sou preconceituoso, sou uma pessoa de mente fechada. A conversão abre a minha mente. Ela me faz ver a verdade. A Bíblia descreve uma pessoa antes da conversão como um homem, uma mulher natural, que vive de acordo com a natureza. E uma pessoa convertida, transformada como homem espiritual. O que isso quer dizer? Bem, antes da conversão, antes de Deus operar esta transformação em minha vida, eu não vejo, nem entendo, nem aceito coisas espirituais. Elas não têm autoridade sobre a minha vida. Para mim são tolices, ou no máximo bons princípios morais, não é, que podem ajudar a sociedade. Eu não vejo a minha necessidade de Cristo, a mensagem de que Ele foi crucificado, que Ele tenha sofrido e se entregado daquela maneira voluntária. Isso não me afeta, não me comove. Isso não me comove. Isso não muda nada em mim, não me impressiona. Eu também não percebo a minha necessidade espiritual. Eu vivo para o aqui, para o agora, ou seja, eu sou um homem natural. Eu sigo o curso da natureza. Qual é o curso da natureza? Nós pensamos natureza em termos de criatura, criação. Bem, é um curso, é um círculo, não é? Se você observa, existe. Você é obrigado a comer. A natureza te impele para isso, assim falando, né? O teu corpo, a tua fisiologia, e você tem que comer e é satisfeito, e você tem que trabalhar, você precisa, e depois você paga as tuas contas, e você tem um pouco de lazer, e você volta a comer, a dormir, a trabalhar, um pouco de lazer. Você está neste curso da natureza, como os animais, comer, dormir, se proteger, e o tempo está passando. Outras pessoas variam um pouco isso aí, não é? Um pouco de diversão, um pouco de ousadia, um pouco de tranquilidade. Novos projetos, tranquilidade, comer, dormir. E conforme os anos vão passando, a poluição do pecado vai aumentando. E junto com estas coisas, neste ciclo natural, animalesco, carnal, humano apenas, terreno apenas da vida, vêm cicatrizes que permanecem em nós. E muita culpa que nós carregamos, e a vida se dirige ao final. Assim, antes da conversão, eu sou um homem natural. Eu não entendo as coisas espirituais, eu me acho fantástico e superior de alguma maneira, mas eu simplesmente não percebo que eu estou apenas seguindo o curso da natureza em direção à morte. E eu não quero saber sobre estas coisas. Alguém me fala sobre abandonar o pecado e buscar a Cristo. Não é isso que eu quero. Eu estou contente da maneira em que estou, não vejo nada errado comigo, eu não entendo que está errado comigo, eu sou um homem natural. Mas a conversão, ela altera isso, ela muda isso, ela me faz ver o propósito para o qual eu fui criado por Deus. Ela me faz entender pela primeira vez por que Jesus Cristo precisou vir a este mundo. Se eu sou capaz de me reconciliar com Deus, para que Cristo veio a este mundo? Para que aquela morte horrível, terrível, uma vida perfeita? Se eu consigo, de repente eu compreendo que eu não consigo. E eu preciso da graça de Deus em Cristo Jesus. A minha mente é iluminada. Eu entendo que é a vida. Eu entendo que a vida é uma passagem, um período probatório para buscar o Senhor na palavra, encontrá-lo antes de partirmos para a eternidade. Eu descubro que eu sou um pecador, mas eu também descubro a bondade de Deus, que Ele enviou um Salvador e que Ele deseja e pode perdoar. Ele está pronto a perdoar o pecador arrependido. E o mundo em volta, eu descubro que está debaixo de tamanha miséria, e que nós somos uma raça rebelde, e que o pecado não está apenas lá fora, no Planalto Central, ele está aqui dentro de mim. Eu sou um pecador. A conversão me leva a isso. Queridos amigos, você percebe estas coisas? Meus olhos foram abertos para estas coisas. Mas deixe-me tocar em uma sexta descoberta da conversão. Está no versículo 13 ao versículo de número 14. Versículo 13 ao versículo de número 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor
da sua glória. Bem, essas palavras significam isso. Na conversão, uma pessoa tem pela obra do Espírito uma experiência, um provar da vida futura, do que virá para ele na eternidade. Conversão é receber uma herança, um lugar no céu. Antes da conversão, eu não tenho lugar no céu. Eu não posso nem imaginar, nem me enganar pensando a respeito disso. E eu penso algo do tipo, bom, eu não sei, mas eu espero que sim. Esperar ter algo não é a mesma coisa que ter. Esperar ser o herdeiro de Elon Musk não é a mesma coisa de ser, não é verdade? Esperar receber um lugar no céu não é a mesma coisa de ter um lugar no céu. Agora veja isso. No que se refere ao céu, nós podemos receber de Deus a certeza de um lugar no céu, aqui, antes de partirmos. E a conversão é uma descoberta disso. Que o meu futuro, ao fechar os olhos para esta vida, não é algo nebuloso, incerto. Eu não sei exatamente como será, agora eu sei. Eu sou herdeiro com Cristo. O céu é para onde eu vou. Cristo entrou ali, e porque eu estou nele, eu estarei ali por causa de Jesus Cristo. É algo maravilhoso, essa descoberta da conversão. Não é maravilhoso, querido amigo? Não é maravilhoso? É você uma pessoa salva, convertida nesta noite. Quando você ouve estas evidências, você consegue marcar ali, sim, isso está em mim, está claro, ou não. Isso aqui define. Isso é uma prova matemática de que houve conversão ou não. São evidências de um novo nascimento, a obra de Deus em minha vida. Eu não preciso ter dúvida. O que eu preciso ter é seriedade, honestidade comigo mesmo. Conversão, uma nova vida em comunhão com Deus. 7º lugar, e nós corremos para o final. Versículo 19 ao versículo de número 20, mais uma vez. Aqui está descoberta uma mudança na natureza, na nossa natureza. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu. Sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. A 7ª evidência, a descoberta da conversão é esta, uma mudança de natureza pelo poder de Deus. Quando você é convertido, você tem uma obra de Deus em tua vida. E esta obra, Paulo está dizendo, ela pode ser uma obra tão grande, tão poderosa, tão real, que ela pode ser comparada àquilo que aconteceu com Cristo quando ele ressuscitou da morte para a vida. A conversão é uma mudança, ela é real, ela afeta algo, ela é muito grande, queridos amigos. Aquele milagre, diz Paulo, da ressurreição de Cristo, é refletido na conversão de uma pessoa. O poder que ressuscitou o Senhor é o mesmo que transforma por inteiro uma vida. Há um poder na conversão. Bem, não é uma mudança física que acontece. Devo lhe dizer que com a conversão você vai permanecer exatamente como você é. Fisicamente falando, é uma mudança de natureza, na verdade. Pense sobre isso. Já usei este exemplo antes, mas ele é muito preciso. Pense sobre um recipiente, uma garrafa de vidro, por exemplo. Em uma garrafa pode-se encontrar diversos líquidos, não é verdade? Você pode alojar ali vários tipos de líquidos. Você pode colocar em uma garrafa veneno, né? Alguma coisa ácida, abrasiva, água sanitária. Uma garrafa pode conter algo muito perigoso, ou talvez algo muito sujo, fétido. Uma garrafa também pode conter algo doce, suave, ou algo beneficial, como um remédio. Seu corpo é apenas o recipiente. A tua natureza, o teu caráter é o conteúdo. Como é a tua natureza interior nesta noite? Como é os teus pensamentos? Porque os pensamentos é aquilo que nós somos. A Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa no seu interior. Como é o seu conteúdo, o seu caráter, o seu ser, a sua natureza? É algo venenoso?
É algo abrasivo? É algo tóxico? Ou é algo melhor? Algo puro? Algo bom? Algo benéfico? É isso que nós somos. Não o que nós vemos no espelho, aquilo que nós somos dentro de nós. A conversão, ela realiza uma mudança deste conteúdo, do caráter, da natureza. Eu sou transformado de um estado para outro. De preocupações terrenas, financeiras, passageiras, apenas para preocupações espirituais. Isso entra em tua alma, não estava ali. A ira e a hostilidade tão real em nós é transformada em gentileza, em um verdadeiro amor, apreciação. Não estou dizendo que você se tornará uma pessoa perfeita, não é isso que eu estou dizendo. Mas o estado da tua natureza irá mudar para melhor. Antes você amava o pecado, planejava pecar, agora você o detesta e luta contra ele e tem vitórias contra o pecado. Antes tremendamente orgulhoso, agora uma pessoa de fato humilde, não mais pretensão, afetação de humildade, verdadeira humildade. É uma mudança interior. Antes uma pessoa envolvida em conchavos, fofoqueiro, criador de problema, após uma pessoa íntegra, a natureza é mudada. Antes uma pessoa tão resistente ao ensino da palavra de Deus, a qualquer argumento sobre a minha necessidade de vida, de perdão, após a conversão nós desejamos aprender de Deus, sermos transformados pela verdade, nos submeter a ela. Antes da conversão nós somos pessoas tão ingênuas, e Satanás brinca com a gente, o mundo também. Após a conversão nós adquirimos discernimento espiritual. Antes egocêntricos, mesquinhos, após altruístas. Antes da conversão, nós somos treteiros, criadores de casos, separando pessoas, fofoqueiros do tipo que pega uma coisa daqui, traz para lá, do outro para cá, criando divisão, fazendo coisas odiosas aos olhos de Deus. Essa é a nossa natureza. Depois da conversão, temor a Deus, verdade no íntimo. Antes nós somos indecentes, sensuais, nós planejamos ser assim, nos portar assim e que seja percebido assim. Depois da conversão, santidade, o desejo de honrar o Senhor. A conversão muda tudo, queridos amigos. Antes nós somos amargos e revanchistas, depois capazes de perdoar de fato e esquecer também. Melhor não lembrar. Antes só indolência, letargia, não a força espiritual, depois desejo e propósito na vida. Antes eu sou uma pessoa superficial, epitelial, o que me importa é futebol. Você encontra as pessoas, elas dizem, oi, tudo bem? E o Corinthians ontem, e o Palmeiras? A conversa é isso, superficialidade, banalidade. Nada, zero, e minutos se passam de conversa e você espreme aquilo ali não sobre nada, não houve edificação, não houve ensino, não houve nada. Antes da nossa conversão é só isso. E a política é isso, e o futebol é isso, nada que vale, fumaça que não constrói nada. Depois da conversão não, nós adquirimos percepção da vida, do ser humano, do tempo, da história, a palavra de Deus, de nós mesmos. Nós entendemos o que está errado com as pessoas e com este mundo. É o pecado que habita em nós. Com a conversão nós recebemos isto. Nós nos tornamos pessoas mais profundas, somos alimentados pela palavra de Deus. É maravilhoso, queridos amigos, eu tenho testemunhado isso em primeira mão como pastor. Eu encontro pessoas que eram tão simples de acordo com a medida, o padrão humano, não é? Intelecto, habilidade, e elas são tão simples. Então elas nascem de novo pelo poder de Cristo. E essas pessoas começam a se desenvolver habilidades, compreensão e percepções sobre a vida e sobre as coisas que elas não tinham antes. E são muito mais claras e produtivas e profundas do que outras pessoas. A conversão gera isso. E pessoas mais sensíveis, a conversão faz isso, ela transforma. É uma mudança a conversão. Não é simplesmente
assinar o nome num documento de batismo, receber um cartão de membros, ser batizado, participar do coral da igreja. Isso não é conversão. Eu não me levo à conversão, eu não me faço convertido. É Deus quem faz isso em mim. O que eu faço então? Eu venho a Ti, ó Deus, e digo: Senhor, eu sou um pecador, poluído, mau. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho vivido assim, eu tenho sido duro, resistente, rebelde, tão ignorante. Me perdoa, Senhor. Esse é o meu pecado. Eu não sou um filho de Deus, eu reconheço agora. Me purifica, me perdoa, me dá uma nova vida, e então eu recebo esta nova vida. Mas isso é difícil porque o nosso orgulho é como um monstro. É difícil fazer isso, não é? Dobrar a crista diante de Cristo. É difícil dizer a Deus que a minha obra, o meu mérito, a minha boa pessoa não conta em nada, é como um trapo fétido, tem que ser lançado fora da presença de Deus. Eu preciso tudo de Cristo, tudo dele. É difícil dizer isso. O orgulho é o nosso pior inimigo. Ele é terrível, mas quando nós nos submetemos ao Senhor, então uma nova vida, um novo coração, uma transformação tão grande. Deixa-me mencionar a última descoberta ou característica da conversão aqui neste texto. Está no versículo de número 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita, acima de todo o principado. Atente para isso. E poder, e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Porque a cabeça, a mente, cumpre tudo no corpo, faz o corpo agir. Bem, o que é isto aqui? Essa é uma descoberta. E a descoberta é esta: que eu estou agora debaixo de um outro domínio, de um outro senhor. Meu senhor antes, triste falar isso, era Satanás. Ele era o meu senhor. Ele era o homem valente que guardava em paz os seus bens na prisão da ignorância espiritual. E quando eu tentava fugir, ele colocava uma isca e me puxava de volta. Eu tentava pular esses muros, ele me vinha com cacetada, ele me prendia ao pecado. Mas agora eu pertenço a um outro Senhor. Conversão, querido amigo, é estar debaixo do senhorio de Cristo. Eu agora sou dele, eu vivo para ele, eu pertenço a ele. Eu estou separado para a sua glória, para estimá-lo, acima de qualquer outra pessoa ou coisa nesta vida. Eu fui dado por Deus a ele. Conversão é vir sob o senhorio de Cristo. Conversão muitas coisas, não é? Mas o Senhor define isto lá em João capítulo 6. Todo o que o Pai me der virá a mim. Ser salvo é ser dado por Deus a Cristo, para pertencer a Ele, para estar debaixo do seu poder, debaixo da sua verdade, da sua proteção e o seu serviço. Enquanto eu não estou em Cristo, eu estou debaixo do império de Satanás. Eu não me iludo. Eu posso tentar o meu melhor, mas eu permaneço debaixo do poder do pecado. Conversão é vir sob o senhorio de Cristo. E sabe, tenho visto que é isto o que impede muitas pessoas de irem ao Senhor em arrependimento e fé para a salvação. Pessoas, às vezes, que vêm conversar e dizem: pastor, eu estou buscando a Deus. E você conversa e observa, e elas desejam o céu. E elas desejam o perdão, elas desejam todos estes benefícios da conversão. Mas o tempo vai passando e você percebe por que então elas nunca vão a Cristo em arrependimento e fé. Então você descobre que elas não querem o governo de Cristo em suas vidas. Elas querem seguir decidindo e determinando suas próprias vidas. Elas querem continuar com a mão no volante da vida, dizendo para onde vai e Deus no bagageiro. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não submeter-se ao Senhor. Assim eu devo lhe advertir que é simplesmente impossível ter a salvação, ter Jesus como Salvador, sem tê-lo como Senhor, porque Ele é Senhor. Isto impede tantas pessoas, amigos. Conversão, queridos, regeneração, esta mudança é a maior prova de que uma pessoa foi perdoada, salva, passou da morte para a vida. Você então vai a Cristo desta maneira.
uma pequena fé. Às vezes, você vai duvidando, temendo, vai, volta, se aproximando, eu vou ser condenado, o pecado te atrai, você deseja ser salvo, a Bíblia fala, a tua consciência é desperta, o que você faz? Você olha para o mundo, olha para os teus pecados e retrocede de novo, e o domínio do pecado no corpo, os desejos carnais é grande, e você olha para isso, mas eu estou condenado, e você tem dúvida, será que Ele vai me punir, será que Ele vai me aceitar? Você vai assim com uma simples fé, e quando você se entrega a Ele desta maneira, em arrependimento e fé, então você é transformado, uma imensa obra de Deus na tua vida, e flui para dentro de você graça, paz, ser limpo, transformado, iluminado, uma nova natureza tão melhor, respostas à minha oração, audiência com meu Deus em oração, ser conhecido por Ele no céu como um filho, uma filha de Deus, poder para vencer o pecado, compreensão da palavra, agora ela se abre, e o meu entendimento se abre, uma nova natureza, queridos amigos. Então você sabe que Deus operou em tua vida, você sabe que Ele te perdoou, porque Ele te transformou, e você não é mais a mesma pessoa. Você almeja esta obra de Deus em tua vida, deseja muito isso. Tudo começa aos pés do trono de Deus, em rendição verdadeira, em rendição da rebelião, em confissão honesta, sincera e em entrega verdadeira. Então, graça, paz, nova vida, o céu, a eternidade, a alegria dos anjos, a presença do Senhor, herdeiro com Deus, comunhão com Ele, na luz eterna, no seio de Abraão, as bênçãos, toda a riqueza, toda a glória. Aqui neste mundo eu estou no escuro, em um mundo tenebroso, mas aqui está o Salvador, oferecendo perdão. Você simplesmente reconheça o teu pecado e vá a Ele. Então, vida, paz, eternidade. Vamos orar juntos. Bendito Deus e eterno Pai do Senhor Jesus Cristo, como nós te agradecemos pelo Salvador, como nós te agradecemos por este pleito, o Senhor arguindo, pleiteando conosco sobre algo que nós necessitamos. Quão maravilhoso, Senhor, quão terno é o Senhor. Ó nosso Deus, quão resistente nós somos para compreender. O nosso orgulho é muito grande, nós não queremos ver o nosso pecado, e quão triste é isto, Senhor, não ver, não encará-lo, não confessar, mas continuar carregando eles para dentro da Tua presença em juízo. Senhor, visita-nos nesta noite e ajuda-nos. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, que abriu esta entrada a Ti para pecadores como nós. Nós te agradecemos pelo que Ele alcançou e é poderoso para fazer por pecadores. Ouve-nos do alto, Senhor, e envia graça e favor, e leva nesta noite homens e mulheres ao Teu trono de graça, de onde flui vida e salvação pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos por isso e oramos em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor, e para o Teu louvor. Amém.